Bom dia, sexto ano. Olha, nós aqui de novo, agora com aula de língua portuguesa, certo? Bom, na última aula de língua portuguesa, o tio explicou para vocês que nós estávamos vendo o uso das aspas dentro dos gêneros textuais, porque nós iríamos falar sobre a notícia e o que as aspas significaria dentro da notícia. Os gêneros textuais, eles têm as suas diferenças, porém, na gramática, as regrinhas da língua portuguesa, elas vão abrindo exceções, e é como se cada ponto, cada sinal tivesse um significado diferente naquele tipo de texto. Então, enquanto na poesia, uma reticências, que são os três pontinhos, pode significar um pensamento de saudade, dentro de outro gênero, pode significar que a falta do que saber falar. Então, o pensamento, né, depende muito de como é colocado. Nós fazemos alguns exercícios durante todas as nossas aulas. Vocês podem perceber que o tio sempre pega e retira informação explícita e implícita de vocês, certo? Então, isso é para, na verdade, vocês começarem a perceber como uma vírgula muda toda a história. E, de fato, é assim que acontece, tá ok? Eu vou fazer para vocês a apresentação de tela, já já, mas deixa eu comentar uma coisinha. A gente comentou que iria falar sobre notícia. Aí você fala, ai tio, é um assunto fácil, eu sei tudo sobre notícia. A estrutura do gênero notícia é bem complexo, é bem difícil, porque é uma regrinha. Lembra lá no começo do ano, quando nós estudamos sobre capa de revista, que tinha uma estrutura, tinha o título, o subtítulo, e tinham outras marcas, como o nome da revista, tinham outros assuntos, né, outras matérias que poderiam vir dentro da revista. E tinha a linguagem verbal e não verbal ali juntas. E eu falei para vocês lá no começo do ano que a imagem, ou seja, o texto não verbal, seria muito necessário para comprovar a ideia. Então, nós estávamos lendo uma revista sobre ciências que estava falando sobre extinção, lembra? E qual que era o desenho do fundo? Animais que são extintos, era vulcão em erupção, árvores cortadas, tudo aquilo que remetia à extinção, né? Então, a imagem, ela ajuda muito. Na notícia, no noticiário, a gente tem que pensar que notícia é um gênero textual, mas esse gênero textual, ele pode vir no jornal impresso, ele pode vir por rádio ou ele pode vir por televisão. E em cada veículo, ou seja, cada transporte de comunicação, vocês vão estudar isso aprofundado lá para o oitavo ano, que chama veículo de comunicação. O que é um veículo? Se eu quero ir ao shopping, pena que está fechado, ou aberto, mas com poucas coisas, né? Você faz o quê? Ou você vai com carro, você vai com a moto, você vai de ônibus, você vai de bicicleta, ou você vai até mesmo a pé. Nossa, tio, o meu pé é um veículo? Sim, é um super veículo. Ele não move você? Então, é um veículo, tá bom? Então, o veículo é aquilo que emite um texto, é o que leva, o que transporta um texto. Então, nós estamos falando de jornal impresso, estamos falando de jornal da rádio e jornal da TV. Hoje, especificamente, nós iremos abordar a notícia sem entrar detalhadamente na notícia da rádio, na notícia da TV. Nós vamos falar bastante no noticiário impresso em jornal. E nós iremos ver que o texto não verbal, a fotografia, ela tem muita importância na hora de uma notícia, tá ok? A primeira coisa, notícia. O que é?
Vocês devem ter falado, é aquilo que eu ouço na TV, falando sobre os determinados assuntos. Mas vamos definir? O tio sempre fala para vocês usarem o amigo Google para ver a definição, certo? Eu não estou fazendo apresentação de tela. Então, eu vou falar para vocês a definição. É um gênero textual onde há um fato relatado. Fato? O que é fato? Lembra quando a gente trabalhou texto implícito, texto explícito? Texto explícito é aquilo que está escancarado. Texto implícito é aquilo que está escondido. Eu tenho que imaginar, eu tenho que interpretar, está entre linhas, né? Então eu tenho que pensar sobre aquele assunto. Mas uma coisa muito interessante é que quando nós temos um texto não verbal, ou seja, imagem, a gente também pode interpretar uma obra de arte, você tem que interpretar a placa de trânsito para quem dirige, você também tem que interpretar. Se você tiver uma placa virando para a esquerda com um risco ali, significa que é proibido virar para a esquerda. Se você virar para a esquerda, o que você vai fazer? Levar uma multa. Então, o seu cérebro tem que captar a mensagem, tá? E existe uma coisa que se chama senso comum e interesse público. Que é isso? Senso comum é aquilo que as pessoas pensam sem você aprender na escola. Por exemplo, uh, alguns de vocês podem ter tido esta aula dentro de uma escola. Mas, por exemplo, você, quando vai andar em um lugar perigoso, ou quando você era um pouco menor, a mamãe, papai, o responsável fazia o quê? Pegava a sua mão. Ou você mesmo dava a mão. Isso você não aprende dentro da escola. Não existe uma matéria dizendo você tem que dar a mão para o pai e para a mãe. Mas é uma coisa de senso comum, é uma questão de criação, tá? Então, isso não se aprende na escola, mas se aprende com a vida. Aí, por exemplo, uma coisa que vocês adoram falar sobre ufologia, alienígenas, sempre vocês estão comentando sobre isso, né? Alguém já viu? Não. Mas no senso comum, como que as pessoas imaginam um alienígena? Vocês já me contaram uma vez uma versão diferente do que é um alienígena. Mas você vê na TV, você vê nos filmes, eles caracterizados daquele rosto comprido, com o olho grande, verde. Isso é senso comum. As pessoas pensam assim. A pessoa aqui no Brasil pode pensar assim, na Rússia pode pensar assim, na Alemanha. E não significa que essas pessoas conversaram para pensar a mesma coisa. Não, elas simplesmente pensam. Agora, existe algo que se chama fato. Fato não pode ser duvidoso. Fato é aquilo que é real. Por exemplo, vou dar uma frase para vocês. Atrás do professor Jonathan tem 2 quadros em preto e branco. É um fato. Olha só. 1, 2, em preto e branco. Eu posso mudar essa realidade? Se eu tirar daqui, né? Mas se eu estou falando para vocês, hoje tem 2 quadros atrás do professor Jonathan branco e preto, é um fato. Não tem como mudar isso aqui. Ela simplesmente está aí para vocês verem. Tá ok? Agora, se eu estivesse com a câmera desligada, por exemplo, vocês não estão me vendo agora, e eu falo, atrás do professor Jonathan tem 2 quadros em preto e branco. Vocês vão pensar assim: será que tem? Afinal, vocês não estão vendo. Mas e se eu disser que é um fato? Você tem que acreditar em mim. Então a gente vai perceber que a notícia precisa trabalhar com a verdade. Não pode trabalhar com mentira, porque isso é fake news que vocês também vão estudar nos anos futuros, nas séries futuras. O que basta para vocês pensarem agora? Qual que é o objetivo da notícia? Trazer informação. Quais tipos de informação? As que forem de interesse público.
A gente tem que pensar que interesse público é uma coisa que todas as pessoas têm interesse em saber. Neste momento de pandemia, o que quase todas as pessoas, porque tem gente que não gosta do assunto, mas o que quase todas as pessoas querem saber? O número de casos de Covid. Por isso tem notificações, boletins todos os dias, certo? Então, tudo que é sobre Covid, o número de infectados, o número de curados, tudo aquilo importa, é de interesse público. A vacina a favor da cura do Covid, nossa, é de interesse não da população brasileira, mas da população mundial. É uma coisa que todas as pessoas querem, certo? Ou pelo menos deveriam querer, certo? Então, isso é uma informação. Eu posso informar num jornal que a gatinha do vizinho morreu? Será que é de interesse de todo mundo saber que a gatinha do gato morreu? Não sei. Agora, vamos pensar. Um artista que a maioria da garotada gosta. Eu vou falar do Now United, acho que é a banda, né? Que eu até andei ouvindo esses tempos, coloquei uma música para vocês aí, Paraná, indico, super indico. O que vai acontecer? Aquele grupo é famoso, então é de interesse público. De todo mundo? Não, mas de muitas pessoas, porque tem muitos seguidores. Por isso que os influenciadores, que são os youtubers, blogueiros, blogueiras, que tem grandes pessoas, grande número de pessoas ali fazendo o quê? Observando, seguindo literalmente no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou seja, qual rede social que for, a pessoa ela não pode ser mentirosa. A pessoa que segue esse grupo ou que segue qualquer outro artista, escritor, seja lá o que for, pessoal, você quer saber tudo daquilo ali, você tem interesse. Então, o que é interesse público? É um interesse em comum que você tem de um grupo ou do mundo. Por exemplo, o interesse do público brasileiro seria sobre a política do Brasil, sobre a economia do Brasil, sobre as coisas que acontecem aqui. Um interesse mundial, aquilo que acontece nas representações políticas. O caso também da Covid que eu estou explicando. Aí, por exemplo, temos no. Vocês já devem ter percebido que às vezes na notícia fala que o presidente da República encontrou-se com do Brasil, encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos da Casa Branca. Isso é noticiado tanto aqui quanto lá, certo? Então, é interesse em comum dos dois países, mas pode ser noticiado em outros países também. Para quê? Aqueles que querem fazer aliança com o Brasil, que querem fazer aliança com os Estados Unidos, tá? Então, a notícia vem para trazer informação, aquilo que é real, tá? Se eu falar assim para vocês, ó, existe sereia. Isso é um fato? Não é um fato. Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. Isso é opinião. E você jamais pode confundir um fato com uma opinião, tá, pessoal? Não pode. Por quê? Opinião é o seu pensamento. E numa notícia tem que trazer o fato, que não é o pensamento de ninguém, é simplesmente um acontecimento. Então, por exemplo, o Covid começou na China. Está comprovado, começou na China. Então, não é uma opinião. Agora, você fala assim, ó, eu acho que o vírus do Covid não começou na China, ele estava, você tá no Japão, mas enfim, estava no Japão e foi para a China. Isso é uma opinião sua, não é um fato comprovado, tá? Então, a notícia não vai trabalhar com opinião, ela vai trabalhar com fatos concretos. Eu vou fazer a apresentação de tela para vocês agora, e aí a gente continua, para eu exemplificar algumas coisinhas, tá bom? Vamos lá.
Bom, a apresentação de tela está indo aqui para mim. Então, nós temos aqui o seguinte: notícia. Ela vai trabalhar com fato. Fato é um acontecimento, ou seja, é uma realidade. Eu vou falar, o céu é azul. Todo mundo sabe que o céu é azul. Agora, se eu disser o amor é cor de rosa, é um fato? Não. O amor pode nem ter definição, pode nem ter cor, ele é um sentimento. Então não é um fato, isso é uma opinião. Aí você fala assim, mas na notícia não tem opinião? Tem, tem na estrutura, e a gente vai entender agora isso. Como assim? Vamos pensar que vamos pensar não, nós estamos falando de jornal impresso, aquele que é vendido em bancas, às vezes distribuído em alguns lugares. Isso era divulgado, repercutido lá no século XX, no século XX não, desculpa, no século XIX, no século XX também. Hoje, no século XXI, com o avanço tecnológico, um jornal ele é pouco vendido, pouco comercializado. Por isso que a TV, o rádio era muito mais ouvido do que hoje. Infelizmente, as notícias, infelizmente não, felizmente nós temos o acesso tecnológico, mas as pessoas recebem as notícias ali através de blogs ou preferem compartilhamento de sites nas redes sociais. Então, vamos pensar, jornal impresso. Ok, existiu alguém que escreveu. Então, se foi um jornalista, porque quem escreve matéria para jornal ou é um jornalista, ou é um repórter, pode ser um editor, um redator. Editor é aquele que edita um texto, redator é aquele que vai redigir um texto, escrever. A gente vai ver a diferença disso pouco a pouco, tá, pessoal? No momento não importa saber a diferença exata sobre cada uma dessas profissões. Ok, ele escreveu. Ele pode dar uma opinião dele? Em momento algum. Ele nunca pode dar um pensamento dele. Então, se eu for escrever um texto sobre o sexto ano, dizendo que o sexto ano produziu um vídeo sobre o preconceito contra o Nordeste, como vocês fizeram, eu jamais posso dar a minha opinião. Eu posso escrever assim, eu não posso escrever o sexto ano fez um lindo vídeo sobre o Nordeste que pode ter impactado várias pessoas e elas terem gostado. Eu não sei se isso é um fato. Isso é a minha opinião. Agora, se eu disser, o sexto ano trabalhou o conteúdo do Nordeste, o preconceito contra o Nordeste, e produziu um vídeo que alcançou várias pessoas. Fato. Vocês sabem que é comprovado. Isso é impessoalidade. E, tá bom? Impessoalidade. O que é impessoalidade? Eu não dou opinião. Então, quem escreve uma notícia não pode dar a sua opinião. Existe uma coisa que se chama imparcialidade. Vou exemplificar para vocês de um jeito bem facinho. Faz de conta que eu tenho 10 alunos na sala, mas eu gosto de todos, mas eu gosto de um ou outro mais do que os outros. E aí eu pego e falo assim, eu vou dar 10 para aquele aluno porque eu gosto dele. Eu estou sendo imparcial? Não, eu não estou enxergando todos da mesma maneira. E a imparcialidade, você tem que enxergar todos da mesma maneira. Quando, por exemplo, um juiz, ele vai fazer uma sentença, ele não tem que pensar que tal pessoa tem mais dinheiro, que tal pessoa é mais importante, que tal pessoa é mais bonita. Não, ele tem que ser imparcial e ver o fato, ver o acontecimento, para ele poder para ele poder julgar. Um cara que está lá, esqueci o nome, mas aquele que apresenta a plaquinha do cartão vermelho, amarelo para os jogadores de futebol. O que acontece? Ele também tem que ser imparcial. Então eu tenho o Palmeiras e eu tenho o Corinthians, sei lá, jogando. E aí faz de conta que quem
tá ali olhando tudo, o juiz, né? É juiz mesmo. O juiz, o árbitro, ele vai estar ali e o que vai acontecer? Faz de conta que ele torce pro Palmeiras. E aí, ele começa a defender o Palmeiras e começa a dar cartão vermelho pro outro time, porque ele torce pro Palmeiras. Ele tem que ser muito imparcial. Ele não pode fazer isso, tá, pessoal? Então, imparcialidade é não defender nenhum lado. Não defender nenhum lado. Não dar nenhuma sentença, certo? Uma outra coisa que é importante no jornal, na notícia, o título. O tio sempre fala para vocês, pessoal, o título é uma coisa bem importante. Você tem que pensar, e eu sempre dou a diquinha de vocês escreverem o título depois, né? Eu sempre falo assim, escreve o texto primeiro e depois vocês dão o título, para você pegar um fragmento, uma expressão de dentro do texto e dar como título, porque aquilo é o mais importante. Ou se você for ler um texto, leia o título primeiro e fique pensando, poxa, sobre o que esse texto pode falar? Você pensa primeiro no título. Então, o título tem que causar o quê? Curiosidade, curiosidade, e tem que causar interesse. Então, você tem que pensar, você quando vai fazer uma notícia, você tem que pensar numa coisa muito interessante, tá ok? Só que tem um probleminha. A gente sempre fala, pessoal, toma cuidado com a pontuação. Por exemplo, o dia amanheceu nublado. Eu sempre falo, ponto final. Fechou uma ideia. E se isso fosse meu título? Eu poderia ter o ponto final? E aí, hein? O que vocês acham? Não, eu não poderia ter o ponto final. Toda vez que nós vamos fazer um título, é sem o ponto final. Tio, mas eu posso colocar outra pontuação? Por exemplo, eu posso colocar uma exclamação? O dia nasceu nublado. Você até, na notícia não, em outros gêneros textuais você até pode usar, mas deve evitar, ok? Por que na notícia você não deve usar? Pensem, o dia amanheceu nublado. É um fato. Se eu coloco uma exclamação, eu faço você ler. O dia amanheceu nublado. Eu causo um suspense. Parece até que é um querer meu assustar você, impactar você num sentido. Então, no meu título, eu não posso ter o quê? Nem um pinguinho de opinião. Por isso que ele vem sem pontuação. É para não passar emoção, para não passar sentimento. É para a pessoa ler e interpretar como ela quiser ou como tiver que ser mesmo. Então, o dia amanheceu nublado. Geralmente, isso não é regra, tá? Mas geralmente o título vai vir em caixa alta. O que é caixa alta, tio? Letra maiúscula. Então, se a matéria fosse o dia nasceu nublado, viria assim. Opa! O dia amanheceu nublado. Viria dessa maneira. Além de tudo, vem sempre maior. Então, se o meu texto é escrito em tamanho 12, o texto do jornal, o título vai ser, sei lá, 22, por exemplo. Olha só a diferença desse tamanho aqui, desta frase, para essa. Porque o que tem que chamar atenção é o meu título. Então, o dia amanheceu nublado. Geralmente vem numa cor diferente ou em negrito. Aqui tá igual aos outros, normal. Vai vir o quê? Negrito. Olha só como ele se destaca já no meio do restante do texto, tá? Isso faz parte do corpo do texto da notícia, tá bom? Além de tudo, eu posso, por exemplo, eu tenho meu título e embaixo eu vou ter uma estrutura que nós vamos ver nas outras aulas. Eu vou ter linha fina, eu vou ter subtítulo, eu terei depoimentos, terei outras sessões.
Tudo isso, ao invés de vocês fazerem igual o tio falou, só para vocês entenderem, ao invés de você chamar de estrutura, você deve chamar de corpo mesmo, tá? Corpo, por quê? Uma notícia é dividida em seções. Então, nosso corpo é dividido em membros. Então, você tem que pensar que a estrutura da notícia, na verdade, se chama corpo, tá ok? Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem da apostila. E sempre lembrando de uma coisa. Ah, eu esqueci de falar, na verdade. O uso das aspas. Eu já expliquei para vocês. Quando eu vou usar as aspas? Quando for fala de alguém. Por exemplo, faz de conta que eu estou relatando a aula de hoje. No dia 23 de julho, no dia 23 de julho de 2020, o professor Jonathan deu uma aula sobre o gênero notícia. Ponto final. Você deve ser imparcial ao escrever, comentou. Olha só, pessoal. Percebam o seguinte. Aqui, eu sou o editor, o jornalista, o repórter, enfim, estou escrevendo o meu texto. No dia 23 de julho de 2020, o professor Jonathan deu uma aula sobre o gênero notícia. A gente acaba de ver o quê? Existe fato, verdade, vocês estão tendo essa aula, estão na data correta, mas existe aspas. Por que existe aspas? De quem que é essa fala? Do Jonathan. Então, quando vocês verem dentro da notícia, dentro do texto da notícia, abrir uma aspas, significa que é a fala de um entrevistado ou alguém dando um depoimento, e em seguida vai estar comentou ou disse. Aqui tem comentou, vocês sabem que quem comentou foi o Jonathan. Por quê? Eu trouxe ele como sujeito já na frase, vocês sabem disso. Comentou o quê? Que nós devemos ser imparcial ao escrever sobre o gênero notícia, certo? Certo. Então, ok. Quando eu for ler, eu tenho que falar, abre aspas, fecha aspas. Então você está lendo, faz de conta, eu falo assim, galerinha do sexto ano, leiam para mim esse texto. Aí você vai começar a ler em voz alta ou até mesmo em voz baixa. Daí você lê. No dia 23 de julho de 2020, o professor Jonathan deu uma aula sobre o gênero notícia. Você deve ser imparcial ao escrever, comentou. Tá certo? Não. No dia 23 de julho de 2020, o professor Jonathan deu uma aula sobre o gênero notícia. Abre aspas. Você deve ser imparcial ao escrever. Fecha aspas. Comentou. Você tem que identificar que é fala de alguém. Por isso você deve, quando estiver lendo, falar abre aspas, fecha aspas. Tá bom? Entendido o porquê? Para representar a fala de alguém. E vocês podem encontrar essa seguinte situação. Por exemplo, você deve ser imparcial ao escrever. Aí vocês encontram essa chave, 3 pontinhos, e essa chave sendo fechada. Olha só o exemplo aí. Você deve ser imparcial ao escrever e nunca dar uma opinião, comentou. Por que que tem esse sinal? O que ele significa? Significa que existe mais falas e que o meu texto foi recortado. O texto de quem falou, existia mais coisas aqui. Só que na hora de colocar no jornal eu recortei. Por quê? Para colocar dentro de um contexto, para encurtar a matéria, a reportagem, a notícia, enfim, isso vai ser usado em mais de um gênero. Então, isso significa que falta um pedaço do texto. Só que eu não posso recortar o meu texto e dar outro sentido para ele, tá?
Isso muitas revistas faziam antes com famosos. Os famosos davam uma resposta e eles recortavam e davam outro contexto, outro jeito, as pessoas interpretavam de outra maneira. E isso não é bom. Bom, de explicação por vídeo, nós vamos ficar por aqui e eu vou deixar agora para vocês uma simples tarefa para vocês fazerem de escrita aí no nosso roteiro da aula, tá bom? A aula de língua portuguesa acaba por aqui. Boa aula para vocês, se vocês tiverem mais uma. Beijo, beijo e até amanhã. Beijo, garotada. Fiquem bem, tá ok?